Outra sabotagem: usar a fita zebrada para fechar o pacote de papel grau cirúrgico. Deixa eu só passar aqui. Ó, vamos lá, vamos dar uma olhada para esse pacote. Então, o que eu fiz? Eu fechei esse pacote de papel grau cirúrgico com a fita zebrada, que é aquela fita que é o indicador de processo classe 1, tipo 1. Antes de eu continuar, deixa eu conversar um pouquinho aqui, ó. Conversar olhando para vocês é melhor. Selagem não é bobagem, não é um detalhe. Sabe por quê? Vamos pensar, ó. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que a gente abra um material estéril diante do paciente, correto? Só que a gente tem aquele caminho todo para percorrer. Depois que a gente esteriliza, a gente pensa assim, agora já tá tudo certo, já esterilizei. Não é só isso. É importante, a gente atravessou bons passos aí, um bom caminho. Mas existe a manutenção da esterilização. É manter esse material estéril. Porque ele foi esterilizado, mas a gente precisa mantê-lo estéril. Olha só. Se eu não tenho uma selagem adequada, o que vai acontecer? Novos micro-organismos que estão no ambiente, que estão nas nossas mãos, podem entrar dentro do pacote. Porque o pacote não está vedado. Não tem barreira microbiana, não tem barreira para esses micro-organismos, entende? Então a selagem, ela é importantíssima. Eu tenho que ter uma selagem de qualidade, aí eu tenho duas opções. Eu posso ter uma seladora, então eu tenho papel grau cirúrgico de bobina e eu selo com uma seladora de qualidade. Eu tenho os pacotes, os envelopes que eles são autosselantes, aí eu tenho que fazer direitinho. Mas a fita zebrada, ela não é um recurso, porque ela não vai vedar adequadamente. E além disso, tem uma outra questão. Existe algo que se chama barreira asséptica, que é uma forma de abrir esse pacote sem contaminar o que está dentro. É aquela margem de segurança que a gente deixa sem selar. Se eu uso uma fita zebrada, eu não consigo fazer a barreira asséptica, entende? Eu não consigo fazer a abertura asséptica. Então é por isto que a vigilância sanitária proíbe o uso da fita zebrada para fechar os pacotes de papel grau cirúrgico. Tá? Então é proibido. E também porque eles têm a seguinte leitura, eles ficam pensando assim, ó, peraí, se a pessoa usou a fita zebrada é porque ela reaproveitou o papel grau cirúrgico. E isso é proibido, a gente não pode reaproveitar a embalagem, tá? Porque a gente corre o risco dela não permitir todo o processo de esterilização novamente e de não manter esse material estéril. Então, nenhuma embalagem, papel grau cirúrgico, papel crepado, o SMS, nada pode ser reaproveitado. Após a esterilização, eles devem ser descartados, tá bom? Então, vamos voltar aqui para essa história da fita zebrada. Ô, Mônica, se eu não posso usar a fita zebrada, para que ela serve então? Dá para pensar isso, né? Então, vamos lá. O que é a fita zebrada? A fita zebrada, ela é um indicador químico de processo, também chamado de indicador químico tipo 1. O que isso significa? Tá vendo essas linhas que tem a fita zebrada? Essas tintas, né? Ela é zebrada por quê? Porque ela tem tinta. É a mesma coisa que a tintinha que a gente vê no papel grau cirúrgico. Sabe? Rosinha que fica marrom. Ou lá que a gente tá vendo do lado, a branquinha que fica marrom. Ou a amarelinha que fica marrom. É tudo a mesma coisa. O que isso indica? Se é um indicador, ele vai indicar alguma coisa. O que ele indica? Ele indica que o pacote foi para a autoclave.
Indica se essa esterilização foi eficaz? Não, não indica. Se o seu ciclo anulou e você está vendo que a tintinha mudou de cor, não significa que está tudo bem. Qualquer calorzinho, um calor bobo, esse indicador já muda de cor. Ele serve só para uma coisa, para eu não confundir o pacote que foi para autoclave do que o que não foi. E aí, tudo bem, já entendi como funciona o indicador de processo, mas esse indicador de processo, na forma de fita zebrada, serve para quê? Para caixas. Ou quando eu, não necessariamente caixas, sabe quando eu uso o SMS, o papel crepado, eles não têm o que o papel grau cirúrgico tem, que é essa tintinha, esse indicador. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma fita zebrada, porque depois que essa caixa, depois que esse pacote passou pela autoclave, ela vai mudar de cor. Eu vou saber que ele foi para a autoclave. Ajuda um pouco a fechar, mas não é muito essa ideia, porque a própria dobradura disso, o próprio fechamento dessas caixas já propiciam a embalagem a ficar fechada. Mas a fita ajuda um pouco, então vai me ajudar a fechar a embalagem, mas vai ajudar a eu identificar o que foi e o que não foi para autoclave. Então, a fita zebrada tem a sua utilidade, tá bom? Mas não é fechar papel grau cirúrgico. Eu posso fechar SMS e papel crepado, mas eu não posso fechar embalagens de papel grau cirúrgico. Tá bem?